Qual é a realidade hoje das cidades brasileiras quando nós falamos de água potável e coleta e tratamento de esgoto? Os números mais recentes, referentes a 2014, acabam de sair. E eles trazem um retrato bastante positivo para a questão da água potável, mas ainda um pouco preocupante em relação ao saneamento básico. Hoje aqui com a gente o Dr. Paulo Ferreira, secretário nacional de Saneamento Ambiental. Dr. Paulo, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Prazer. Nós temos hoje uma realidade de que mais de 90% da população brasileira tem água potável em suas casas, mas 47% dos brasileiros ainda não tem a coleta e tratamento de esgoto. Por que essa realidade é tão diferente? Normalmente e historicamente a água sempre chega primeiro, ela é prioritária, até por uma questão fundamental de saúde. Então ela foi priorizada. Agora, houve um atraso em relação aos investimentos em esgoto. Qual é a razão? Trata-se de um investimento difícil, mais caro, processos de tratamentos mais complicados, obras mais complicadas, então isso tudo levou a uma condição de retardar um pouco o esgoto. O senhor diria que essa prioridade para a água é uma questão cultural, ou seja, até pelas iniciativas dos governos, vamos garantir a água na casa de todo mundo e deixou em um segundo plano a coleta do esgoto? Eu acho que tem um componente cultural e tem um componente de deixar o recurso, priorizar o recurso para a água. O componente cultural, a legislação brasileira até 1950, ela falava que a água era um diluidor de esgotos. A água realmente é um grande diluidor, né? E com essa ótica, o que acontecia? Se priorizou a coleta, que é para retirar o esgoto do pé da casa do cidadão, e esse esgoto era lançado no rio sem tratamento. Isso causou uma grande poluição para os recursos hídricos, de maneira geral, especialmente nas grandes metrópoles, né? A gente vê, por exemplo, em São Paulo, o caso de São Paulo é um caso típico, em que as batalhas sobre qual é o tratamento de esgoto mais adequado, qual é o plano que deveria ser seguido, retardou enormemente a situação. Por outro lado, a grande explosão demográfica da região metropolitana de São Paulo levou a que você tivesse que correr atrás para fornecer a água. Até 1970, por exemplo, São Paulo tinha graves problemas de água. A partir de 70, quando foi inaugurado o sistema Cantareira, 73, e aí que esse problema foi resolvido, gerando esgoto. Esse esgoto, os recursos não eram suficientes para você fazer a coleta e o tratamento completo. Então ele era lançado e foi lançado nos córregos e está lá a situação até hoje. Agora... E essa dificuldade que São Paulo enfrentou, por exemplo, de abastecimento de água potável, se os rios tivessem sido preservados sem o lançamento de esgoto, até que o quadro poderia ter sido menos drástico. Certamente teria sido menos água, menos drástico. Se pudéssemos aproveitar as águas do rio Tietê para abastecimento público, embora a sua vazão seja uma vazão muito pequena, isso teria sido menos custoso para a população. Na origem do problema de São Paulo, o Billings, quando fez o sistema, ele previa que deveria haver o tratamento de esgoto. Então, quando foi feito o sistema energético, tirando a água do Tietê para lançar na vertente oceânica, gerando energia, ali essa equação financeira previa que tivéssemos o tratamento de esgoto. Agora, o que não se conseguiu prever foi que houve uma grande explosão demográfica na região metropolitana e o governo não teve capacidade para conseguir gerar os investimentos necessários. A gente percebe que com esse crescimento, essa expansão urbana ao qual o senhor se refere, em muitas localidades, aqui em Brasília inclusive, pequenos mananciais, pequenas nascentes foram aterradas, foram desprezadas como se não tivesse uma importância maior. Hoje já existe um olhar diferenciado sobre isso? Tem. Hoje realmente a consciência ambiental é mais forte. O ministro Kassab tem enfatizado com muita eficiência que nós devemos sempre levar em conta essa variável ambiental importante, porque isso aí faz parte da vocação do Ministério das Cidades, você fazer a obra com sustentabilidade. O ministro tem sistematicamente levantado essa questão, que há necessidade de que sejam feitas as obras com velocidade correta e principalmente com sustentabilidade. A dificuldade estrutural que o senhor se referiu ao tratamento de esgoto
ela provavelmente se deve à necessidade de grandes redes, de grandes estações de tratamento, mas hoje no cenário internacional existem novas tecnologias, inclusive com tratamento preliminar já na saída do prédio, já na saída do condomínio, estações menores localizadas em pequenas cidades ou em bairro. E um olhar mais genérico no Brasil, a gente vê são aquelas grandes estações, né? Por que não optar pelas pequenas soluções em nível de bairro e em nível de pequenas comunidades? Esse é um grande dilema que ocorre principalmente em países em desenvolvimento, né? Se você analisar lá atrás, na Inglaterra, por exemplo, eles começaram com pequenos sistemas de abastecimento de esgoto, com tratamentos pequenos, muitos tratamentos pequenos, o que leva a um custo operacional de tratar esse esgoto a valores muito elevados. Teve uma época na década de 80, 70, 80, em que teve o mundo todo em relação ao saneamento, partilhava daquele small is beautiful, quer dizer, fazer coisas pequenas. Mas quando se trata de regiões em que a explosão demográfica é muito intensa, você analisando economicamente, você vai criar muitos polos de operação. Esses polos de operação têm custos elevados, e então isso aí inviabilizou esse sistema. Hoje tem algumas correntes que estão voltando a essa situação. Existem países como a Austrália que obrigam que empreendimentos habitacionais, edifícios, tenham já uma mini estação, não sei exatamente a que nível de purificação eles chegam, mas já ali no empreendimento daquele condomínio. Então, esse caso da Austrália é um caso bem típico, porque eles estão incentivando, na verdade, aí, um reuso da água. Então, eles fazem pequenas estações em que você mistura ali uma parte do esgoto junto com água potável e já faz o certo tratamento para usar em usos menos nobres da água. Não é muito viável do ponto de vista nosso, no nível de renda que a população tem, que você faça isso, porque tratamento de esgoto exige operação. No caso deles, que tem um nível razoavelmente avançado de recursos e de automação, você pode colocar uma estação automatizada. A operação que o senhor fala é um profissional manipulando as... Operando a estação, porque o processo de tratamento de esgoto é um processo complexo. E você não tem no mundo nenhum tratamento de nenhum lugar do mundo em que você trate 100% da água, da água servida, do esgoto, por exemplo. O melhor tratamento, que é o tratamento terciário, ele consegue reduzir a poluição aí na faixa dos 95%. Então, sempre sobra 5%, um pouco mais, um pouco menos, para que o rio faça a diluição. Isso, quando você pega em pequena escala, você vai lançando, você chega na rede, sempre tem uma poluição na rede. Então, no nosso caso, não vejo muita viabilidade nesse sistema, acho difícil. A gente tem incentivado, às vezes, pequenas estações em pequenas comunidades. O Paraná tem uma experiência interessante, em que eles usam pequenas comunidades, usam fossas, tem um serviço de coleta da água, do lodo dessa fossa, e ele leva para uma estação de tratamento de esgoto maior. Então, ele simplifica o tratamento naquela pequena comunidade. Nós, do Ministério das Cidades, consonante com a instrução do ministro Kassab, nós estamos procurando verificar se isso tem viabilidade em outros estados, em outros lugares. Estamos atentos para que a gente possa introduzir também essa tecnologia. Os dados divulgados agora pelo Ministério das Cidades, referente a 2014, apresentam uma inclusão de 3,5 milhões de brasileiros dentro daquela população que tem os serviços já em condições ideais. Mas essa população, de maneira geral, global, está muito centralizada nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O quadro do Norte e Nordeste está sendo tratado como? O quadro do Norte e Nordeste ele tem uma prioridade importante no Ministério, porque o regime de chuva lá é diferenciado dos outros regimes no Brasil. Você tem o Centro-Oeste, tem um regime de chuva, o Sudeste um outro regime, o Sul outro regime. O Nordeste você tem uma grande disponibilidade de ir com uma população mais rarefeita, Você tem regiões do Agreste em que você não tem água, não tem disponibilidade de água, precisa levar através de grandes adutoras. O governo federal, através do Ministério da Integração, está trabalhando nessa... A canalização do São Francisco.
uma parte a canalização do São Francisco. Então, esse aspecto de você priorizar uma região dentro do Ministério da Cidade, a região norte tem uma visão especial. Nós estamos procurando, insistindo para que haja recursos e financiamentos, haja treinamento do pessoal, gestão. Por exemplo, nós estamos lá um programa de perdas de água para diminuir a perda de água. A cidade de Macapá é campeã, né? A cidade de Macapá é campeã. Para cada litro que abastece, perde outro. É um campeonato mais ou menos trágico, mas tem sido feito um esforço nesse sentido. Macapá tem uma situação peculiar, né? Que eles praticamente não cobram água. Então, quando esse fenômeno acontece, você tem menor economia, menor gestão sobre o sistema. Então, leva a essas perdas mais altas. Mas a região norte é uma região prioritária. Hoje, na região nordeste, a gente percebe, principalmente nas cidades de litoral, nas cidades que são atrações, inclusive, do turismo por conta da praia, uma explosão urbana. Grandes prédios sendo feitos perto da orla, é comum ver isso em Recife, ver isso em Maceió, e que acabam lançando seus dejetos diretamente sobre o mar, né? A quem cabe evitar isso? É o município, é o Estado, é uma ação federal? Normalmente, quando você fala em lançamento em zona costeira, normalmente o Estado assume, através da sua empresa estadual de saneamento. Mas tem muita coisa clandestina, esse né? custo. O que tem acontecido, e aí tem alguns conflitos que precisam ser, vamos dizer, equacionados. Há casos, por exemplo, em que você tem o lançamento do esgoto numa praia e o Ministério Público não deixa você fazer, porque ali está em zona de Mata Atlântica, você não consegue fazer estação de tratamento de esgoto. Por outro lado, o CONAMA, um órgão do meio ambiente, definiu que você não pode lançar o esgoto in natura. E o esgoto ele é lançado in natura em diversos lugares do Brasil. Por exemplo, Santos, em São Paulo, lança o esgoto in natura, através dos emissários. E não tem problema nenhum, porque a massa diluidora do mar, comparativamente ao máximo de esgoto que pode chegar, ela é infinitamente menor, a massa de esgoto que chega. Então, mas para isso, quando tem os emissários, né, então, que levam lá fora. Os emissários, que no caso da região sudeste, esses emissários dão sempre 4,5 km para você jogar além da zona de arrebentação. Como tem ali em Ipanema, entre Ipanema e Leblon. A Bahia também tem alguns emissários. Mas agora tem uma resolução que indica que você não pode lançar. Então você tem que fazer uma estação de tratamento, em alguns casos estão sendo exigidos tratamentos terciários, que é o tratamento mais avançado que tem. Mesmo assim tem tido dificuldades. Às vezes, e aí nós precisamos de uma compreensão das áreas que têm responsabilidade sobre o meio ambiente. Cito especialmente o caso do Ministério Público. Porque, às vezes, você veja só, você está lançando esse esgoto na praia, contaminando a praia, dando desconforto e risco para os que estão lá aproveitando desse recurso de lazer, e você fica sem poder fazer a estação de tratamento de esgoto. E para a própria indústria do turismo, né, que é importante. Para a indústria do turismo isso é uma tragédia, porque turista nenhum do mundo chega num lugar que você não tem água de boa qualidade e tratamento de esgoto adequado. Então, o Brasil tem que atentar para isso. O Ministério das Cidades está fazendo um esforço, ele está intermediando situações em que, junto com os entes responsáveis, está procurando resolver esse problema, que é um problema grave no caso da zona costeira, especialmente por esse problema que você citou, o problema do turismo. Doutor Paulo, tem sido fácil encontrar água para levar para as novas populações? Tem sido cada vez mais difícil, cada vez mais longe, né? São Paulo é um caso típico, você busca água a 100 quilômetros de distância. Isso vai acontecer periódico, vai acontecer mais vezes de maneira sintomática, porque as populações crescem, pressionam o recurso hídrico não tem capacidade suficiente, e aí você é obrigado a ir buscar cada vez mais longe água de boa qualidade. Alguns têm advogado você fazer uso do reuso para as populações, o reuso potável chamado, você pegar o efluente da estação de tratamento de esgoto e fazer um tratamento tal que ela fique potável, essa água. Hoje existe tecnologia para isso, há tecnologia.
Mas a água tem também uma relação meio atávica da população em relação à água. A nossa população não tem aceitado esse tipo de... E os riscos também são muito grandes. Nós não conhecemos ainda, na sua totalidade, não chegamos ao limite do conhecimento da água. Isso aí pode gerar um problema de endemia? Alguma coisa emergente. Por exemplo, hoje se fala nos poluentes emergentes, né? Por exemplo, as pílulas anticoncepcionais, os disruptores endócrinos, que são hormônios que são lançados, às vezes, em áreas de agricultura, que usa para os animais. Isso aí chega na água, mas são quantidades infinitesimais. As estações de tratamento, às vezes, não conseguem captar isso aí. Mas já, inclusive, estudos de alterações da fauna, inclusive peixes que estariam tendo mutações, não? Isso acontece. Muito antibiótico que é jogado na... Então, essa situação leva a que você procura pegar água para a população, água potável, água que será potabilizada, num lugar mais puro possível, né? Mas, como diziam os antigos, água pristina. Nessas horas é que se lembra do aquífero Guarani e do aquífero da Amazônia? Do Alter do Chão. Então, esses são recursos importantes que o Brasil tem, né? O aquífero Guarani é um aquífero muito importante, pega uma zona muito grande, desde aqui uma parte do Brasil central e desce aí para o sul do Brasil, vai até a Argentina. No caso específico de São Paulo, ele passa na região longe da região metropolitana, então fica muito difícil. Mas o interior já está usando bastante, o interior, né? usa muito. Cidades importantes, Ribeirão Preto usa muito, Lins usa bastante, Sorocaba um pouco menos, diversos municípios usam, Bauru usa muito. Mas não existe uma polêmica até internacional sobre o uso do aquífero Guarani, em termos de se preservar isso para um segundo momento, quando os recursos fluviais já não seriam mais suficientes? Então, essa é uma visão estratégica de longo prazo e muito interessante que se aprofunde, porque o aquífero é um recurso que está lá preservado, né? E enquanto a gente tiver capacidade de pegar água preservando o aquífero, melhor. Agora, o que precisamos tomar cuidado é não poluir esse aquífero. Que em regiões em que ele aflora, ele pode aflorar, o caso do Ribeirão Preto, por exemplo, ele está próximo do nível do terreno, então você precisa tomar muito cuidado para não poluir. E com o crescimento econômico que se espera, você vai cada vez mais tendo problemas de poluição do próprio terreno. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Inclusive o risco dos agrotóxicos, não? O perigo de agrotóxicos afetar isso aí. Então, precisa ter uma legislação correta, adequada e um uso parcimonioso, porque como ele é o recurso hídrico, ele é usado em pequena escala, você não vai, por exemplo, tirar 5 metros cúbicos por segundo do aquífero Guarani em um ponto. Você vai tirar em muitos pontos. Então, precisa muito cuidado para as interferências das zonas de rebaixamento do lençol, para que ele não crie problemas estruturais na superfície. Então, o aquífero é um recurso importante, tem que ser preservado, tem que ser cuidado e é uma reserva estratégica que o Brasil tem. E ele se realimenta? Como que ele se... Ou é uma reserva que está guardada? Ele se alimenta no ciclo hidrológico normal, não é? A chuva cai, ela então infiltra no terreno e vai alimentar o lençol. É o ciclo normal. E, por sua vez, o lençol alimenta os rios, né? São os rios efluentes e os rios afluentes. Então, eles são alimentados. As águas dos rios são afloramento do lençol freático, né? Eu sei que não é bem um tema da área do Ministério das Cidades, está mais referente ao Ministério do Meio Ambiente, mas existe uma interferência aí até da qualidade da água com a questão do tratamento dos resíduos sólidos. Como é que esse assunto está sendo tratado, a questão dos lixões, que o prazo foi dilatado? Nós temos um entendimento muito compatível com o Ministério do Meio Ambiente, ele cuida da política dos resíduos e tem cuidado com muita proficiência e nós trabalhamos na execução dos empreendimentos, né? No financiamento da execução dos empreendimentos. No caso dos resíduos sólidos urbanos, o Brasil ficou muito atrasado, porque é uma questão tipicamente municipal, e o Brasil teve uma visão, os entes, vamos dizer assim, municipais, sempre escondendo o resíduo sólido urbano.
Hoje em dia, com a política nacional em implementação, já em bom avanço de implementação, nós temos que acabar com os chamados lixões. É uma área que tem que ser priorizada nos investimentos. Os municípios têm que colocar conscientemente esse problema na sua agenda. Do ponto de vista econômico-financeiro, é um custo elevado que o município tem. Precisamos, então, trabalhar a questão tarifária, como cobrar da coleta e disposição final desse resíduo. Essa questão ainda não está muito clara. O Ministério das Cidades tem procurado formas para financiamento, para criar condições de financiamento. A geração da energia decorrente desses aterros e, inclusive agora, das próprias estações de tratamento de esgoto, né? Que já há experiência de geração de energia a partir desses dejetos. Não poderia ser a fonte de financiamento? É uma fonte de ajudar no financiamento. Ela, por si, ela não resolve todo o problema. No caso do Ministério das Cidades, nós temos um programa lá que nós estamos buscando o biogás das estações de tratamento de esgoto. Isso é importante porque você não só diminui a emissão de carbono, como também você diminui os custos operacionais da estação de tratamento de esgoto. Então, temos um convênio com a Alemanha, estamos trabalhando essa questão muito intensamente, tem tido resultado promissor, o programa chama ProBiogás. No caso dos resíduos sólidos urbanos, existem grandes experiências nessa área e é uma área muito promissora do ponto de vista de geração de energia. 1 tonelada de resíduo urbano gera 500 kW. Então, é uma geração de energia importante. Mas como biomassa ou pela produção de gás? Não, como biomassa e você depois transformando isso aí no gás que vai gerar energia. Tanto isso é importante que os americanos até criaram, eles não chamam mais resíduos sólidos urbanos, eles chamam waste to energy, quer dizer, resíduos para energia. É um insumo energético que eles estão usando. Isso tem sido muito utilizado. A área ambiental nossa precisa ter um olhar um pouco diferente disso aí. Por exemplo, há pouco tempo atrás, quando se falava em incineração, isso era uma palavra poluidora, muito feia, né? Quando que, na verdade, isso era provocado porque a geração dos gases na incineração, eles não eram adequadamente tratados. Hoje não, você tem filtros de gás perfeitamente compatíveis com o uso e que você não gera nada. E todos os países do mundo têm esse tipo de tratamento térmico. O Japão, a Alemanha, os Estados Unidos, a Itália, a França, todo mundo tem. Doutor Paulo, nós estamos chegando ao nosso final. Nós estamos, então, com um quadro de mais de 90% de brasileiros com água potável, 57% com tratamento de esgoto. Quando que a gente pode sonhar na universalização total? Olha, nós estamos à busca desse horizonte com muita pertinácia. A presidente Dilma tem enfatizado a prioridade do saneamento, o ministro Kassab tem procurado todos os esforços para viabilizar junto às áreas econômicas do governo a condição de recursos sem pressionar o ajuste fiscal, então procurando alternativas para a gente... Dá para se falar numa data? O nosso horizonte que nós estamos perseguindo é 2033 para tratamento dos esgotos, 90%. Essa data, com o olhar de hoje, não é uma data confortável para a gente avaliar. Mas nós esperamos que com a regularização da economia, a gente consegue voltar a cumprir a meta que está. Essa vai ser a nossa batalha, essa é a determinação da presidente Dilma para o ministro e do ministro para a sua equipe. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania. Esse foi o programa Cidadania que recebeu o Dr. Paulo Ferreira, secretário nacional de Saneamento Ambiental. Ele veio trazer os últimos números sobre o abastecimento de água potável no Brasil e da coleta e tratamento de esgoto. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou então entre na nossa página web www.senado.leg.br/TV. Até um próximo programa.